Boa noite, Ingrid. Certo. Boa noite, Cláudia. Bom, vamos lá? Então, iniciar pontualmente às 19, que daí o pessoal vai entrando, a gente já vai conversando com eles. Bom, a aula hoje a gente vai falar um pouquinho de planejamento estratégico. O objetivo é falar sobre planejamento estratégico. Evanilson, Ana Shirley, bem-vindos. E a ideia principal é a gente começar a pensar e verificar como que as empresas estão fazendo e como que elas, se elas aplicam aquilo ou se é só um documento que o pessoal cria para poder pensar e começar a pensar a estratégia para a empresa de vocês. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer uma revisão sobre a aula passada, vai discutir um pouquinho sobre a questão que a gente viu sobre a abertura da empresa, documentos que são necessários. A gente já viu que muitas empresas fecham as portas e aí um dos motivos disso é a questão de um plano de negócio que não é elaborado. Geralmente o pessoal começa a empresa com aquele impulso, né, de querer iniciar. A gente vai falar de planejamento estratégico, o que é conceitual o planejamento, definir, verificar como a gente efetua a análise, o que a gente pode fazer dentro do planejamento estratégico, o que é planejar, e depois a gente vai para os exercícios e a parte prática. Então, tudo bem até aí? Tranquilos? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente foi ver era como abrir uma empresa. E aí a gente viu que para abrir a empresa era necessário um contrato social onde tem todas as cláusulas que são exigidas pelas leis lei da sociedade. E aí lá eu classifico o que cada sócio, a responsabilidade de cada sócio, o quanto cada sócio está investindo nessa empresa, como que eles estão lidando com isso. E aí dentro da atividade industrial e comercial a gente ainda tinha que abrir o ICMS. Se fosse para serviços, eu também tenho que fazer uma inscrição na Fazenda Pública Municipal para o recolhimento do Imposto sobre Serviço, ISS. Tudo bem até aí? Então, essa é um apanhado geral para a gente poder mostrar a abertura, né? Revendo lá a abertura da empresa. Depois a gente daria entrada na junta comercial. Ali eu vou ter que comprovar a localidade da empresa. Dependendo da operação, basta só uma caixa postal para poder utilizar, por exemplo, o negócio de consultoria, que geralmente o consultor vai até o cliente, fica lá. O cliente não precisa de um escritório para ele. Geralmente ele tem um escritório que ele consegue fazer as coisas dele e ele vai até o cliente para poder atender. Então, ele não precisa de o endereço da empresa, né? Ele pode usar uma caixa postal para poder receber
a documentação. E aí a gente inicia com o CNPJ e começa toda uma trajetória para a emissão de nota fiscal. Depois que eu estou lá, da entrada na junta, aí eu vou receber o cartão SIM. Quem lembra o que era? Está escrito agora aí. Então, o cartão de inscrição estadual, ele é semelhante ao cartão de inscrição municipal. Então, quando eu entro lá no município, eu peço o alvará de funcionamento, que tem o objetivo de atestar as condições operacionais da empresa. Lembra? Essa era uma questão que tinha lá na parte de avaliação. Verificar a segurança, a higiene e outros aspectos que são necessários para a expedição desse documento. E para a prestação de serviço, a inscrição na prefeitura, ela vai ter algumas situações. Algumas administrações municipais, ela libera para você o cartão mas você precisa regularizar as atividades. Então, ele tem um prazo de validade para você regularizar. Depois que você regulariza e comprova que está regularizado, você consegue ficar com ele regularizado no município. Aí a gente viu alguns procedimentos que são vitais. Primeiro procedimento vital lá, quem lembra? Quem lembra quais eram os procedimentos vitais lá para abrir sua empresa no mercado, colocar sua empresa no mercado? Aqui eu coloquei alguns deles, né? Registro de marca, olha lá, registro, ótimo. Registro de marcas e patentes. Qual que é o objetivo de registrar a sua marca ou a patente do seu produto no INPE? Márcia. Qual que é a vantagem de registrar sua marca lá no INPE? Vão pensando aí para poder relembrar. O INPE é onde a gente registra as marcas e patentes, tá, pessoal? Só para quem não pôde ver a semana passada, a gente já tem. Depois, o registro de domínio. O registro.br é o órgão responsável por garantir que só exista um domínio para a rede. E aí, nesse caso, a empresa utiliza o domínio para poder estar na internet, poder utilizar esse canal para comunicação com seus clientes, poder, se for uma loja virtual, receber os clientes para essa loja virtual e assim por diante. Tudo bem? Tranquilos até aí? Olha lá, é ótimo, Cláudia. Boa. Exclusividade. Garantir que aquele produto ou serviço não seja copiado, lógico que depois de um prazo, de um período, esse produto, ele entra como utilidade pública, aí você perde, já não tem mais essa utilização, mas aí as outras pessoas podem utilizar. A gente pode falar isso do ramo farmacêutico, que as empresas criam lá o remédio, e com base nisso, ele vai gerando para você toda a sua... Ele vai cobrando em cima disso, ninguém pode utilizar porque está patenteado. Passou um determinado período, aí começa a surgir genéricos, começa a surgir outros fabricantes, porque ele já expirou aquele prazo para ele. Programação visual. Onde que eu posso liberar para os meus clientes, quando eu vou fazer a prospecção, se eu vou dar treinamento, aqueles materiais que eu crio para poder fazer a identidade visual da minha empresa, para que as pessoas consigam saber com quem que eles estão falando, né? De quem que é. Ele pode bater o olho lá e já sabe de que empresa está falando. Vou dar um exemplo o que aconteceu com registro de marcas e patentes. Não sei se vocês
já perceberam? Antigamente, o Banco Bradesco só tinha o vermelho, tanto que a gente falava que era vermelho e Bradesco, tá? Então era aquela cor é padronizada, tem da marca do banco. Só que o Banco Bradesco, além de patentear essa cor vermelha e branco para poder fazer a marca dele, o logo dele, também colocou um azul. É uma cor azul que hoje vocês veem na porta, no cantinho da agência. E o que acontecia? O Santander é todo vermelho. Quando, há um tempo atrás, as pessoas confundiam os bancos por causa da cor. Aí entrava no Bradesco achando que era do Santander, ou entrava no Santander achando que era do Bradesco. E o que acabava acontecendo? Para evitar esse problema, o Santander acionou o Banco Bradesco para poder colocar o azul na fachada do banco. Ó, você patenteou o azul e você não está usando. Então, coloca na fachada. A partir desse momento, a patente foi utilizada para diferenciar as duas marcas. Então, perceba que isso é uma mudança que vai auxiliando. Hoje é normal, hoje vocês olham lá, tá tranquilo, mas no começo, mas por que tem esse azul aqui? Até descobrir que era por causa da patente deles. Bom, criação de canais de comunicação. Quais eram os canais de comunicação que existem? Quais eram os canais que a gente pode usar aí? Já marquei o Marcos. Já foi. O Max. Um canal de comunicação é o Facebook, outro canal de comunicação também do Facebook, o WhatsApp, direct do Instagram. O telefone é um canal de comunicação. Olha lá, isso, sites, redes sociais, perfeito, Cláudio. Muito bom. E aí a gente viu o plano de negócios e o modelo Canvas. Bom, o plano de negócios, vocês tinham uma tarefa, que era entrar lá no meu plano de negócio.com.br e desenvolver o plano de negócio com um produto ou serviço da empresa de vocês. Conseguiram fazer? Como foi? O Lucas não conseguiu terminar, não tem problema, Lucas, não, mas conseguiu mexer, não achou um concorrente, beleza, Vanilson? O Marcos conseguiu mais ou menos? Ótimo. Achou interessante? Achou interessante? O que mais chamou a atenção para você, Cláudio? Ana, você conseguiu acessar? A Ana tinha me contado que teve um problema. Tá, a gente já vai fazer depois que, um pouquinho mais no final da aula, eu abro para vocês para a gente poder ver, não tem problema. A Ana conseguiu entrar, ótimo, sem problema. Não, as coxinhas vai ficar para o planejamento estratégico, pode deixar. Tudo bem, não tem problema, Ana. É bem resumido, sim, ele é muito prático para poder subir as informações, acaba ficando mais rápido mesmo. Tá, Lorraine, também não conseguiu terminar, não tem problema. A ideia é que vocês tenham o primeiro contato, depois que vocês terminarem, vocês conseguem imprimir, e aí você manda para mim por e-mail, sem problema. Tá bom? Então, mas a ideia é que vocês conseguissem acessar mesmo para poder ver o desafio que é você pensar no plano de negócio. Agora, imagina, ali ele vai te dando passo a passo o que ele quer, né? O que você tem que colocar. Imagina que você vai montar com a sua documentação, as características da sua empresa. Tem que fazer até o quinto tópico, isso mesmo, Vanilson. Dá bastante, é bem trabalhoso, mas não se preocupa. A ideia é que vocês acessassem e começassem a praticar em cima dele, tá? Tudo bem? Bom, e o modelo Canvas? Qual que é a diferença do plano de negócio e o modelo Canvas? E aí, qual que seria a diferença entre o modelo Canvas e o plano de negócio?
visual, né? Bem resumido. O que acaba acontecendo? Você define muitas das coisas que a gente fala no plano de negócio, mas ele fica mais prático de você visualizar. Então, essa é a vantagem. Bom, qual que você recomenda utilizar? O que vocês falariam? Utiliza esse ou aquele. O que eu falo para o pessoal fazer? Plano de negócio é bom ter? É bom porque é um documento que você pode seguir norteador. O modelo Canvas é interessante para você mostrar, principalmente para as pessoas que estão dentro da empresa, conhecer o que ela tem que fazer e como que chega esses atendimentos, como que eles ficam sabendo para poder quebrar objeções, causar transformação no cliente da empresa. Então, aula 4 revisada, vamos para a aula 5 agora, planejamento estratégico, mas antes eu vou fazer uma revisão ainda da aula 1. Quais eram as funções da administração? Planejar, planejamento, organizar, dirigir e controlar. Então, o processo definir objetivos, atividades e recursos, quais são os objetivos, onde que ela quer chegar, o que ela quer alcançar, quais ações que ela tem que realizar para chegar naquele objetivo e quais recursos que ela tem para poder alcançar aquilo. A organização, definir o trabalho realizado, então, o que vai ser feito, quando vai ser feito, por quem vai ser feito, para poder alcançar as etapas e preparar a execução das atividades. Ela também define quais recursos devem ser utilizados, seguindo os critérios definidos anteriormente, né? Direção, vinculado ao processo de execução, então, se está executando da maneira correta, se está fazendo a atividade da maneira certa. E depois a gente vai utilizar os recursos para verificar se eu não estou gastando além do que eu tinha planejado. Se eu estou gastando além do que eu tinha planejado, quais ações que eu posso tomar para corrigir isso? Aí a gente entra na parte de controle. Estou gastando mais? Que ação que eu posso fazer para reduzir esse gasto? O que eu vou ter que tirar do meu projeto para que esse gasto não ocorra? Tudo bem com as funções da administração? Quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. Isso é bom, né? Eu já ouvi essa frase em outras formas também, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Quando não tem crise, as empresas estão indo de vento em pouco, tem cliente o tempo inteiro chegando. Isso é bom para a empresa? É bom ou não? Imagina lá. Ótimo. Marcos, gostei da resposta. Por um lado, sim. Por quê? O Lucas já colocou que sim, a Ingrid colocou que sim. O Marcos já. Você tem lucro, ótimo. A grande vantagem é que se está indo tudo bem, não tem problema nenhum, é uma situação confortável. Ótimo, Cláudio. É uma situação que a gente fala que a gente entra na zona de conforto, realmente. Esse é o. Tá tudo bem, tá ótimo, tá indo, né? Tá seguindo. E quando acontece algum problema ou entra em alguma coisa, sai do eixo, para de funcionar como devia. Geralmente, o sair do eixo entra um concorrente mais no mercado, entra uma nova solução. O Marcos colocou bem aqui, só crescimento na dificuldade. Exatamente, é isso que a gente acaba trazendo. Quando surge a dificuldade, as pessoas buscam soluções para poder superar, e aí entra a questão de criatividade, busca de solução cada vez melhores. E é isso mesmo. Boa, gostei, Marcos. Bom, definição. Processo de planejamento é a ferramenta que as pessoas e organizações usam para administrar suas relações com o futuro. Você já usou o planejamento em algum momento da sua vida? Para vocês chegarem às 19 horas aqui, o que precisou ser planejado para vocês chegarem na hora aqui na nossa aula?
Olha lá, o Lucas não almoçou, por quê? Porque para ele poder sair antes e para poder chegar. Acertei? Percebe que o Lucas já planejou uma ação que ele precisaria fazer para poder dar tempo de chegar no horário. Planejar o horário, saber. O Evanilson já teve que fazer uma correria para chegar na hora. A Ana se organizar para poder. A 6h40 tá liberada para poder entrar na sala. O Evanilson veio correndo. E aí eu tenho certeza que o Evanilson ele veio correndo e tudo que ele teve que fazer, ele teve que dar um jeitinho para poder se ajustar. Não foi, Evanilson? E aí o planejamento, ele faz parte do processo decisório. Eu vou definir os objetivos a serem alcançados. O que eu quero buscar? O que eu quero alcançar com isso? Não, exercício é sempre bom, Evanilson. Exercício é bom. Então, o que eu quero alcançar com isso? A gente vai definir um meio para possibilitar alcançar o resultado. Qual forma que eu consigo alcançar para chegar às 19 horas na aula? O que eu preciso fazer para, às 19 horas, estar com tudo preparado para entrar na sala? E é isso mesmo. Às vezes eu vou fazer uma correria, às vezes eu vou deixar de fazer alguma coisa para poder chegar nela. Ah lá, fazer igual a Ana, que chega 6h40, 6h45, antes de entrar na sala já está aguardando. Mas é isso mesmo. A Ana, ela se prepara para chegar no horário, ela fica já pronta para ficar mais prático para ela. E cada um vai se adequando para dar o horário certinho para a gente. É normal. Tem hora que a gente erra no plano, não tem? O que acontece depois que a gente planejou tudo e às vezes acontece que faz o plano dar completamente errado? Tem uma palavrinha, eu vou colocar aqui para vocês. É isso, a Alane já colocou. Obrigado, Alane. Imprevistos. Imprevistos sempre acontecem. Então, o plano, você coloca o plano, você planeja tudo no papel, ele está perfeito. Nossa, vai dar certinho. Começou a executar, primeiro passo que você deu, putz, esqueci de ver isso, não vi aquilo, não percebi isso, e aconteceu aquilo outro que não estava previsto. E aí, o que a gente faz? Volta. O que eu posso fazer para corrigir? Corrige e volta para o campo de novo. Tá? Transição de uma situação conhecida para uma situação desejada em um determinado intervalo de tempo. Então, eu sei como eu estou hoje, como a empresa está hoje, quero chegar numa determinada posição, e em quanto tempo eu quero fazer isso? Por que eu preciso saber o tempo para isso? As empresas elas têm prazo de validade? Sim ou não? Sim. Aí a gente chama isso não de prazo de validade, sim tempo de vida. Tempo de vida de uma empresa. Esse tempo de vida dessa empresa tem ela tem que durar um determinado período. E esse período tem que ser tal que retorne alguma coisa para quem investiu nela, né? Tem que retornar o quê para quem investiu numa empresa? O que retorna para as empresas? O Lucas fez o investimento lá, e aí você espera que retorne o quê sobre aquele investimento? Dinheiro, capital, ótimo. A gente vai falar retorno sobre investimento. Então a empresa tem que durar de tal forma que que o investimento retorne para quem investiu nela. Pode acontecer de dar problema, o investimento não retornar da maneira que você queria, pode acontecer dela não estar retornando, e aí você vai começar a planejar e tomar ações para melhorar isso. Tomar decisão no presente que afete o futuro, reduzindo assim as incertezas. Tomar decisão, o que eu vou fazer agora, para eu alcançar aquele resultado no futuro, de forma que eu garanta aquele resultado e reduza as incertezas, né, de dar errado. Quem trabalha com a parte financeira, por exemplo, tem muito. Qualquer coisa que acontece no mercado pode crescer muito, ter muito ganho, ou então perder muito. E isso são coisas que acontecem no meio do caminho que pode impactar num cara que está entrando agora para investir. Ele começou a investir, aí aconteceu uma coisa na sociedade, despencou o investimento, onde que ele estava investindo. O que esse cara faz? Ação normal.
cara fica com medo, fala, putz, eu coloquei tanto, já estou perdendo, o que ele faz? Ele tira. E aí os economistas falam para fazer o quê? Não, espera um pouquinho, vamos ver como é que ele vai equilibrar, analisa o mercado, efetua um monte de análises, para dali tomar a decisão, mantém, troca, deixa lá, não deixa, e aí ele vai tomar decisão em cima disso. Qual que é a importância de um planejamento, pessoal? A capacidade que a gente tem de planejar, ela faz a gente poder mudar o curso das coisas, o que está acontecendo, os eventos lá. Então, por exemplo, a gente sabe que pode acontecer, então eu vou tomar um conjunto de ações para que alguma coisa não aconteça, que eu modifique aquele fato. Então, essa é uma grande importância do planejamento, predeterminar eventos, sabendo o que eu quero fazer. Insatisfação com a situação. Muitas vezes a situação que encontra a empresa, ou até mesmo que a gente se encontra, a gente está insatisfeito com aquela situação. E aí a gente toma ações, planeja conjunto de ações, para chegar numa situação que a gente fique mais confortável, para poder que a gente entre numa zona de conforto. Decisão que constrói o futuro. Se você pegar, por exemplo, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, ele queria dar um jeito de iluminar de forma artificial as casas das pessoas, para as pessoas poderem se reunir, continuar conversando e não ter que ficar dependendo do lampião, daquelas formas que ele conhecia. Ele queria uma outra forma mais prática para isso. Hoje, aquilo que Thomas Edison pensou lá atrás, que ele errou 1000 vezes para fazer uma lâmpada, todo mundo utiliza como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele chega lá, aperta. Primeira coisa que a gente procura no lugar escuro é um interruptor para acender. Naquela época, Thomas Edison já pensava, bom, eu quero fazer isso. As pessoas, não, você é louco, isso daí não vai funcionar. Você já errou 999 vezes esse negócio, como pode? E hoje ele usa. O Tesla. Eventos futuros conhecidos. Decisões passadas projetam-se nos eventos futuros. Ou seja, aquilo que eu fiz no passado para poder chegar naquele resultado hoje. Situação presente evolui de previsível. Então, ela começa, as coisas que você começa a fazer, os planos que você começou a colocar em ação. Começa a ficar previsível o resultado que você quer. E aí sim, chegou lá a gente brinca, né? O sucesso, o pessoal só vê quando chega. Ah, não, alcancei o sucesso de dia para a noite. Só que teve todo o resultado atrás que ele teve que fazer para chegar naquele ponto, né? Não é uma coisa só. Não foi de ontem para hoje, olha, alcancei o sucesso. Ele fez muitas coisas antes para alcançar aquilo. Vou dar um exemplo. Oscar é um jogador de basquete que foi muito famoso. Olha lá, o Lucas já, ninguém dá crédito a isso. Demora muito tempo para um do nada acontecer. Exatamente. Mas isso é o que acaba acontecendo realmente. Imagina só. O Oscar ficava treinando arremesso de três várias e várias horas depois do treino. Aí o cara chega lá e fala, oh, mão santa nada, eu treino pra caramba para fazer isso aqui. Então ele ficava bravo quando o pessoal chamava de mão santa justamente por isso, porque ele passa muito tempo treinando para chegar naquele resultado. E coordenação, encadeamento de meios a fim de interdependentes. Então, aquele conjunto de ações que vai chegar naquele resultado, conjunto de ações que vai atingir o determinado resultado que você espera. E aí a gente vai falar em níveis de planejamento. A gente vai tratar sempre em 3 níveis de planejamento. O nível mais alto, estratégico. Empresa como um todo, em relação ao seu ambiente, o ambiente que ela está situada. Depois eu tenho o tático, que é otimizar determinada área de resultado da empresa. Então eu vou pensar, o planejamento estratégico me fala o que eu quero alcançar, o tático já vai pensar como que ele pode, quais ações que ele tem que realizar em cada área para poder alcançar aquilo. E o operacional, quais são as operações que eu tenho que fazer para atingir o que o tático precisa, que vai alcançar o estratégico, tá? Então, a gente vai sempre conversar dessa forma, estratégico, tático e operacional. Operacional, tático e estratégico.
mas o objetivo é o que a empresa cresça. Quando o estrategista erra, o soldado morre. É verdade ou não? O que quer dizer isso para vocês? Tem um livro que é muito conhecido para o pessoal, principalmente no estudo de estratégia. Se vocês tiverem tempo, ele é pequenininho. Se vocês puderem ler, é muito legal. Vou ver se eu acho aqui para poder mandar para vocês. Se chama Arte da Guerra. E dentro da Arte da Guerra, ele fala como que é, o que você precisa fazer para vencer a batalha. E ele fala: primeiro passo, você precisa se conhecer, saber quem é você, quais são os seus pontos de força, quais são os seus pontos de fraqueza para poder para entrar em guerra. Depois, conhecer o seu inimigo, saber quais são os pontos fortes do seu inimigo, quais são os pontos fracos dele, para você poder combater ele da maneira adequada, mais inteligente. Terceiro, conhecer o campo de batalha. Então, isso são coisas que estão dentro de um livro relacionado com estratégia de guerra. Mas hoje, se você pesquisar, tem empresas que investem em treinamento para estratégia de batalha, de guerra mesmo. Aí a gente chama isso de estratégia do Mar Vermelho, né? Por exemplo, vou abrir uma empresa, decidi abrir uma empresa hoje de pet shop. Vale a pena? Hoje eu posso? Por que não, Ana? Olha lá, a Ana já colocou a pandemia como uma barreira. Aí eu vou pensar, bom, eu estou em um período de pandemia, as pessoas não podem sair de casa, então eu não poderia fazer isso. Então agora o problema que eu estou enfrentando, eu posso pensar agora numa forma de atender isso. Então eu poderia, por exemplo, tá legal, não posso sair de casa, as pessoas não podem sair de casa, então não dá para ficar buscando os cachorros. Então, e se eu ensinasse as pessoas a fazer o tratamento desses cachorros? Será que seria uma boa? Percebe que o problema que a Ana trouxe para mim, eu tive que replanejar uma solução para a empresa. Momentaneamente, seria uma boa. Me prepararia para o pet shop? O que eu vou fazer agora? O que eu estou pensando com isso? Bom, meu cliente agora ele já sabe como que é um tratamento de qualidade para o cachorro dele. Aí agora, olha lá, o Lucas já colocou, depois que a pandemia passar, ninguém mais procura o curso. Mas e as pessoas que tiveram o curso nesse período de pandemia? A hora que a pandemia passar, o que eu posso fazer para elas? Olha, você que aprendeu comigo, você não quer fazer, vamos fazer não quer participar de uma promoção, você acompanha a gente cuidando do seu cachorro? Ela já sabe o que eu vou fazer. Já sabe se eu estou fazendo tá certo ou tá errado. Agora eu posso começar a atender. Não é cansativo lidar com o cachorro? Quais são as reclamações que você tem? Conhecendo o cliente, conhecendo o pessoal do mercado. Ah, é difícil, é ruim. Você não quer que eu faça para você? Eu te ajudo, percebe? Então, aquela ideia de abrir o pet shop, hoje eu não abriria, faria o quê? Ensinaria as pessoas a cuidar deles. Poderia oferecer outras coisas junto. Ó, material para você que é necessário para você dar um tratamento excelente para o seu animal, para o seu pet. Percebe que aquilo lá que é uma barreira hoje tem que. Ah, é uma barreira. Como que eu contorno ela? O que eu faço para contornar? Então, planejamento estratégico. Bom, o Drucker, então, filósofo austríaco Peter Ferdinand Drucker, dispõe de um conceito de planejamento estratégico em seu livro de Introdução à Administração, que foi publicado em 1977. Planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos. Eu vou pedir um favorzão para vocês. Anotem isso. Marcos,
Todo mundo. E aluno. Todo mundo anotado já. Anotaram? Desculpa, Márcia. Vamos lá. Eu preciso que vocês anotem a definição de planejamento estratégico pelo Drucker. Então, ele dispõe de um conjunto de dispõe de um conceito de planejamento estratégico no seu livro A Introdução da Administração. O que eu quero que vocês anotem? Planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos. Melhorou, Márcia? Nada. Bom, já o norte-americano Philip Kotler ele definiu o planejamento estratégico, que é definido como um processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades do mercado. Então, o que aconteceu? Aqui um exemplo do caso do pet shop ainda. Planejamento estratégico foi, vou abrir o pet shop. A Ana falou, não, olha, está em pandemia, agora não é um momento legal. Então, vamos abrir uma outra solução. Então, desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos. O objetivo era abrir a empresa. Com os recursos que tem e as mudanças, qual foi a mudança? Não pode sair de casa, tem que ficar em casa. E aí, com as oportunidades que o mercado oferece. Quais oportunidades que o mercado oferece hoje? Com todo mundo em casa, muito mais gente está online, eu posso ensinar as pessoas a alcançar esse resultado. Pessoal, não existe só essa forma, existem outras, mas essa é uma forma que salões de cabeleireiro, por exemplo, está usando. Outra solução que o salão está usando é o voucher. Você me paga hoje, daqui, quando voltar, você pode pagar, pode fazer a escova ou o corte que ele quer, você pagou antes. Então, isso é uma forma deles manterem o negócio funcionando e manter a fidelidade com o cliente, né? Porque já pensou, vou ficar 3 meses sem cortar o cabelo. Vou cortar no mesmo cabeleireiro que cortava sempre? Primeiro que aparecer lá com a maquininha, a gente fala, não, corta aí. Planejamento estratégico traça uma visão específica do futuro da sua empresa que contém as seguintes descrições. Primeiro, como será o seu setor? No caso aqui, eu estou falando do setor de pet shop. E aí, como eu prometi para a Ana, vamos trabalhar com as coxinhas agora. Vou abrir uma empresa para cuidar de coxinhas, para fazer coxinhas para as pessoas. Qual que é o meu setor? Qual ramo que eu estou atuando aí? Alimento, ótimo. Qual que é o meu mercado? Que mercado que eu vou competir? Aí eu posso, alimentício. Que produtos ou serviços eu vou oferecer? Então, produto, coxinha, o que mais? Olha lá, comida. Esse produto ou serviço que eu vou oferecer, qual que vai ser o meu diferencial? O que eu vou entregar de diferente das outras pessoas que fabricam coxinhas também? Hoje, delivery é diferencial? A Ana falou que sim, o Marcos falou que sim, o Guilherme já colocou não muito. As empresas hoje, o delivery. Olha lá, a Ingrid colocou um diferencial bom, outros tipos de sabores, ótimo. O delivery hoje, ele não parte, não é mais visto como um diferencial. Muitas empresas já veem isso como uma obrigação. Tem que levar o alimento, e ainda com qualidade, bem montado, para o cliente. Hoje não é diferencial, não. Pode ver que todo mundo vai buscar no iFood, já tá, a coisa está fácil. Uma coisa. Vocês já receberam algum pedido errado? Raro. Olha lá, a Márcia já.
Márcia, depois que você recebeu o pedido errado, você pediu lá de novo? Na, e você não, o cara errou quantas vezes com a Márcia? Deve ter sido uma vez só. A Márcia, além do cara mandar errado, ela não pede mais para ele e ainda devolveu. Ah, tá numa conversa, o cara falando, não, eu vou pedir em tal lugar. A primeira coisa que a Márcia fala, não, não pede lá não. Como que ele pode barrar isso? Como que ele pode vencer isso, né? Essa é uma coisa que aconteceu, ele perdeu um cliente. Só que não foi só um cliente, porque esse cliente vai falar para mais 5, 6 pessoas, vai entrar no Reclame Aqui, vai espalhar para todo mundo que não foi bom. E quando ele faz bem feito? Para quantas vezes você elogiou no Facebook que o cara entregou lá o que você pediu direitinho? Ninguém fala. Não fez mais que a obrigação. E é isso mesmo. Então, um erro, ele perde vários clientes. Agora, quando ele faz o certo, ninguém vai reclamar para trazer uma. Vai falar para ele que ele fez o certo. Então, agora a gente tem que pensar em diferenciais. A Ingrid trouxe mais sabores como diferencial. É uma boa? É uma boa estratégia? Olha lá, sim, por quê? Ah, não tem só aquela coxinha de frango, e aí tem N sabores que o cliente pode escolher. Para engajar ainda mais as pessoas, poderia começar a fazer uma pesquisa. Você gostaria de comer coxinha do quê? E dar 3 opções lá para ele. Então, isso vai começar a trazer mais sabores. É, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Qual que é o diferencial? Você trazer outras opções para o cliente faz ele testar o desafio, a questão do novo. Então, é novidade. O que acaba acontecendo? Se é novidade, em algum tempo, os seus competidores vão começar a copiar. Então, não, olha, comecei a fazer coxinha de calabresa. O pessoal gostou. Fiz coxinha de calabresa e catupiry. O pessoal também gostou. O meu carro-chefe começou a ser coxinha vegana. Então, aí a Cláudia já está direcionando isso para um público bem específico. Já traz um diferencial ainda maior para o público dela. Porque, no caso da comida vegana, eles estão dispostos a pagar um pouco mais caro do que o pessoal que vai comer só a coxinha. Então, ela pode até cobrar um ticket mais alto para poder fazer esse trabalho, esse tipo de coxinha, para atender esse público. Ah, eu nunca comi coxinha vegana. Como será que é? Posso experimentar? Posso experimentar? Se for bom, aqui, já falaram para mim aqui que não, mas se for bom, pode ser uma coisa que eu comece a comer. Se eu não gostar, vai fazer alguma diferença? Para mim era uma novidade, não tenho por que reclamar. Estava testando. Agora, para quem gosta de comida vegana, que tá interessado, que gosta dessa área, vai acabar fazendo muito vai atrair muitas pessoas com isso. Pode ver as lanchonetes, o que eles começaram a fazer? Olha, tem gosto de carne, parece carne, mas não é carne, é planta. Eles já estão direcionando, eles já estão direcionando por quê? Para um público que é diferenciado. Se o cara tá falando para mim que parece carne, tem gosto de carne, tem cheiro de carne, mas é planta. Se ele tirar o é planta e eu achar que é carne, vai parecer o quê para mim? Começa a ganhar mais. E é um diferencial que ele está trazendo hoje. Então, hoje ele coloca isso como diferencial. Daqui a pouco é normal. Que valor você vai oferecer para os clientes? Pessoal, aqui o conceito de valor é diferente do preço, tá? Então, vou explicar isso para você. Vamos lá, vou separar 2 equipamentos aqui que são bem conhecidos: o iPhone e o Motorola. Então, Lucas, o copiar, eu vou te falar que a qualidade vai chamar muita atenção, mas o marketing ganha, tá? Então, a gente brinca que o marketing sempre vence.
Xiaomi, beleza. Qual que custa mais? Qual que é mais caro? O iPhone. Mas se olhar para os dois equipamentos, o que, que eles fazem? Os aplicativos mudam, com certeza, porque um é um sistema, outro é outro, mas tem um aplicativo para mensagem, tem um aplicativo para ver vídeo, tem um aplicativo para ligar, tem um aplicativo... E o que muda é a estrutura do sistema, não é isso? Olha lá. Xiaomi tecnologia, iPhone status. E aí, essa é a diferença. O iPhone se posicionou numa categoria diferente dos fabricantes de celulares. E é simples, você vê isso pelo comercial deles. Não vou. Vocês lembram logo como saiu o último S deles aí? o, ele começava assim: você viu que o iPhone tem e parava. Não falava mais nada. Você sabia que a tela do iPhone faz cortava? A digital não sei o que parava ali. A câmera cortava ali também. Essa é uma estratégia que eles adotavam para fazer o quê? Putz, eu fiquei curioso. O que esse negócio faz agora? O lançamento é dia 11, tal, 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 tal. Vai lá ver. E as pessoas fazem fila na loja para poder ver. As outros fabricantes fazem o quê? Como que elas vendem os aparelhos? Tá aqui. Celular, tal, 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 tal. Câmera de 8 megapixels. Processador quad-core, 16 mega. 16 GB de RAM. Ele te vende as características do produto. iPhone, ele vende realmente o status. Você quer ser diferente, quer pensar diferente, a Apple vai fazer isso para você. Essa é o que a Apple traz por trás da marca. Então, o valor que a pessoa está vendo é exatamente isso. Eu vou ter um status, vou ter liberdade, vou ter valor família, dependendo do contexto. Saúde, hoje é um valor muito forte. Percebe? A maioria das empresas hoje está falando da Covid, isso vai passar e nós estamos junto para trazer a questão de família para poder aproximar as pessoas. E isso está dentro da estratégia da empresa. Quais vantagens ele vai ter a longo prazo? Quais são as vantagens que seu cliente vai ter vivendo, sendo seu cliente, trabalhando com você? Então, hoje, nós vivemos na era da informação. Então, muitas empresas começam a dar dicas para eles utilizarem os produtos, mostrar como se utiliza. Você sabia que fazer isso e isso com a lata é errado? 5 coisas que você pode fazer com a latinha que você não imaginava. E aí ele traz isso para... O que ele está fazendo? Mostrando o produto, usando depois, e aí ele usa isso como reciclagem, reutilização, uma série de outros fatores que ficam dentro, que ele nem fala, mas está dentro já está no subconsciente das pessoas que estão acompanhando. E quais serão o porte e a lucratividade da sua empresa? Então, olha o que o planejamento estratégico tem que planejar, pensar, né? O setor, preciso saber onde que eu vou atuar, o mercado que eu vou competir, produtos e serviços que eu vou oferecer, valor que eu vou oferecer para o meu cliente, que é diferente de preço, as vantagens a longo prazo desse cliente ser meu cliente e qual é o porte e a lucratividade da minha empresa. Então, geralmente, as empresas começam aonde? A gente fala que as empresas começaram geralmente numa garagem, né? Ela começa num lugar pequenininho e depois ela vai crescendo, evoluindo. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Ótimo. Então, quais são as premissas para a implantação de um planejamento estratégico? Primeiro, alinhe a liderança em torno de um propósito comum. Todo mundo buscando o mesmo propósito, a mesma coisa. Reforçando a confiança interpessoal entre as pessoas e a capacidade para conversas difíceis e corajosas. Se você for implantar um planejamento estratégico na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é, pessoal, a gente vai passar por isso,
temos que falar realmente o que está acontecendo, os problemas, apresentar os problemas. Esse canal é aberto para a gente poder conversar, para poder alcançar esse objetivo. E todos têm que ter segurança para fazer isso, para participar disso. Reforçar a conexão com os propósitos e valores organizacionais. E aí, quais são os valores da sua empresa? É aquilo, como que você tem que se comportar dentro da sua empresa, né? O que elas esperam de você. Engajar a média de gerência. Então, estava lá no estratégico, lá em cima, liderança, agora desce para a média de gerência para poder engajar eles nesse plano também. Depois, tornar o processo uma experiência de aprendizagem. E isso eu falo que vale para a vida toda, então seja um aprendiz sempre. Porque se você sair com a cabeça de, não, sou empresário, o que vai acontecendo? Tem que acertar, tem que dar resultado, tem que lucrar. E muitos deles, muitos empresários que hoje tiveram sucesso, você vai perguntar para ele, o que você me indica para chegar próximo de onde você chegou? O que ele fala? Erre bastante. Ó, eu errei muito antes de chegar aqui. Esses erros levam as pessoas a alcançar o resultado. E aí, com os erros que ele cometeu, ele foi aprendendo para melhorar. Prepare a liderança não para o futuro, mas para todos os possíveis futuros. Então, agora, não para um futuro que está tudo bem, que está confortável, mas tudo bem, se está confortável, ótimo, a liderança está preparada para isso. Agora, se a coisa está em crise, as minhas lideranças estão prontas para lidar com isso, estão prontas para assumir o compromisso de levar a empresa, passar por essa tempestade, passar por essa etapa. E aí a gente coloca incerteza, vai fazer algumas análises de cenários, vai criar cenários para poder verificar como que a gente pode se adaptar em relação a essas possíveis causas. Vou dar um exemplo que aconteceu bastante. Em 2015, 2016, a gente teve o Brasil estava numa recessão muito forte. E aí o que acabou acontecendo? As empresas não estavam abrindo, a maioria das empresas estava fechando as portas e Drogazil e Droga Raia, e Drogaria São Paulo, desculpa, Drogazil e Drogaria São Paulo, abria uma do lado da outra, abria uma do lado da rua, abria outra de frente com ela. E era do mesmo grupo. Por que começou a abrir tanta farmácia, né, nesse período? Alguém tem alguma ideia? Então, o que acabava acontecendo? Quando as pessoas entram em crise, tem crise financeira, as pessoas começam a ficar mais doentes. E ela começa a comprar mais remédios. Então, as farmácias faziam isso. No período anterior, você não via abrir tanta farmácia assim. E era um período que o pessoal, não, mas é hora de investir. Não, eles estavam segurando para o momento que eles analisaram para poder fazer. E aí foi análise do cenário. Testaram e implantaram para rodar, colocaram para rodar. Capture ameaças, pontos fortes, oportunidades, pontos fracos. Então, ameaças, pessoas entrando nova. E agora, Cláudio? Melhorou? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o telefone aqui pertinho de mim. Melhor agora? Tá bom. Então, o que acaba acontecendo? Ameaças, empresas novas entrando no mercado, soluções novas, pontos fracos. Eu estou de acordo, o que eu não consigo entregar, o que eu preciso melhorar. Oportunidades. O que eu estou vendo que o meu cliente está pedindo que eu posso entregar para ele? E aí, gerar mais valor. E os pontos fortes, aquilo que eu sou muito bom, que eu tenho que ressaltar e reforçar. Crie caminhos para inovação, capturar mente
e emoção. É, essa é uma coisa que as pessoas têm que estar envolvidas de corpo e alma para isso, né? Então, a parte lógica dela tem que estar muito bem entendendo o que ela está fazendo e o coração dela tem que estar voltado para a empresa, porque ela vai se doar para poder alcançar aquele resultado, aquele objetivo. Faça algo enxuto, ou seja, uma coisa que seja pequena, né? Não tenha tantas, não seja tão complexo, e faça um processo multi-stakeholder, pessoas multi-interessadas, envolvendo todas essas partes que estão interessadas. Todo mundo está interessado. Quem está interessado no lucro da empresa? O sócio, o sócio investidor, o empregado, os clientes também, porque isso acaba trazendo, mostrando que aquele cliente está participando do crescimento da empresa e dependendo de como a empresa trabalha isso, gera uma situação de grupo, né? Ele começa a se sentir parte daquela empresa. Benefício do planejamento estratégico: agilizar na decisão, melhora a comunicação, porque todo mundo falando a mesma língua, todo mundo buscando o mesmo objetivo, todo mundo buscando os mesmos resultados. Aumenta a capacidade gerencial para tomada de decisão, e isso você percebe porque as pessoas começam a aprender como tomar decisão de forma estratégica, pensando no objetivo que ele quer alcançar. Promove consciência coletiva, proporciona uma visão de conjunto, todos em busca do mesmo resultado. É um time, né? Quem trabalha com a parte de atendimento ao público vai sempre falar o quê? Eu vou verificar com o meu time, com a minha equipe, para poder te dar o melhor atendimento. Direção única para todos, todo mundo sabe para onde vai. E melhoria do relacionamento da organização com o seu ambiente interno, entre os colaboradores, e o ambiente externo também. Aí a gente pode trazer fornecedores, clientes, inclusive os concorrentes. Então, quando a gente vai pensar na visão do planejamento estratégico, o plano estratégico seria: a gente está numa situação atual, e aí eu tenho uma história lá atrás, isso acontece por esse fator, decidiram fazer assim, escolheram fazer dessa forma, e aí a gente começa. Vocação e missão da empresa, análise do ambiente interno, análise do ambiente externo. Chego na análise SWOT, que seriam meus pontos fortes, minhas fraquezas, análise interna, minhas oportunidades e as minhas ameaças com isso. Depois a gente vai para a gestão e execução. Quais são os objetivos, as metas, as estratégias, quais são as táticas que serão utilizadas, e aí a execução propriamente dita. Para o objetivo, meta e estratégia, eu tenho indicadores. O que esses indicadores fazem? São formas de eu verificar se eu estou alcançando aquele objetivo. Dentro dos indicadores, eu posso ter objetivos individuais, aí pode ser para as áreas, processo de acompanhamento, e aí eu estou na gestão e execução até alcançar a visão da minha empresa. Então, missão. Qual é o seu negócio? É uma questão tão raramente perguntamos, que ao mesmo de forma clara e direta, e tão raramente dedicamos tempo de estudo e uma reflexão adequada a que são talvez o mais importante causa de fracasso dos negócios. Então, Peter Drucker colocou isso como um ponto primordial. Qual é a razão da sua empresa existir? Por que ela existe? Por que você faz o que você faz aí? Então, a missão da empresa é uma questão que a gente praticamente não pergunta. Qual é a missão de uma escola? Qual que seria a missão de uma escola? Olha lá, o Lucas colocou levar conhecimento ao aluno, ótimo. Ah, e aí a escola pode ser mais específica ainda. Levar conhecimento voltado para a área jurídica, levar conhecimento para a área administrativa, levar conhecimento para a área de eletrônica, inserir crianças na sociedade. A Ingrid colocou uma também que é uma boa.
Olha lá, o Lucas colocou de forma geral, perfeito. Ensinar as crianças como se comportar na sociedade, ser uma referência no comportamento de crianças. Então, educar as crianças, né, seria a maneira correta de colocar. Então, percebam que são missões. A escola existe para fazer isso, ensinar. Ótimo. Então, quem somos? O que fazemos, para quem fazemos e de que modo nos propomos a fazer? Você quer montar a missão de uma empresa? Responde essas perguntas. A educação vem de casa. Ótimo, boa, Lucas. Então, quem somos, o que fazemos, para quem fazemos, de que modo que nós nos propomos a fazer isso. Então, a missão organizacional esclarece compromisso e dever da empresa para com a sociedade. Ou seja, eu faço isso para tornar o mundo melhor, eu faço isso para tornar a sociedade brasileira melhor. E aí, você percebe que isso é da instituição. E aí ele vai descer. O diretor da escola dirige a escola com o objetivo de tornar o mundo melhor por meio da educação. O professor ensina os alunos disciplinas específicas para que esse conjunto de saberes torne ele uma pessoa melhor, dessa forma fazendo o mundo melhor. Então, toda a missão que você pegou no estratégico e foi descendo para as áreas, se ela está bem definida, você consegue acompanhar. E ela estabelece o que a empresa faz. Se não falar o que a empresa faz na missão, a missão está errada. Como que a gente pode elaborar uma missão? Né? O que eu tenho que fazer? Primeiro, quem que é o seu público? Quem que é o público-alvo da sua organização? Que necessidade desse público sua organização atende? O que você atende para esse público? O que você faz para ele? Como sua organização atende a essa necessidade? Então, como que você entrega essa solução? Então, você responder essas perguntas, aí você consegue montar uma frase simples e rápida que para descrever com poucas palavras a missão da sua organização e todas as informações têm que aparecer ali. Qual que é a vantagem da missão? Você tem uma coisa que você fala e fica claro para as pessoas que quando vão fazer alguma atividade ou quando alguém pergunta para ela, por que você faz isso? E aí ele já sabe qual que é a missão. Se for uma coisa clara e de fácil entendimento para os seus colaboradores, vai ficar melhor ainda quando o seu cliente começar a perceber a missão da empresa. E aí não é a plaquinha que fica colada lá ou aquela frase que está lá no site. É aquilo que os clientes veem os funcionários, os colaboradores fazendo no dia a dia. Bom, visão. São os limites que os executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla. Então, como que eu quero ser visto daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos, 50 anos? Então, essa é a visão da empresa. Então, vocês geralmente vão ver nessa ordem que eu estou apresentando: missão, visão e valores. Quando, na verdade, o correto é visão, como que eu quero ser visto, missão, o que eu faço para que as pessoas me vejam daquela forma, e os meus valores. Como sua organização gostaria de ser vista daqui 5 ou 10 anos? E aí a gente pode aumentar o índice de produtividade, aumentar o índice de resultado para os meus clientes, ampliar o raio de ação no mercado nacional, ser visto como um modelo de qualidade na educação à distância, como modelo de qualidade na educação presencial, modelo de qualidade na educação de jovens e adultos. E aí tem um N formas de apresentar a visão. Valores. Hoje, com mais poder e uma esfera maior de autonomia para cada empregado, as pessoas precisam ser guiadas não por regras ou supervisores, mas pela compreensão dos mais importantes valores sustentados pela organização. O que são valores, pessoal? O que seriam os valores para vocês?
Princípios, ótimo. Os seus valores, os valores que vocês têm, estão alinhados com da empresa que vocês trabalham? Olha lá, o Lucas já colocou que alguns não. Lucas, os valores que não estão de acordo com os seus, como que você faz para, como que você se sente na empresa? Geralmente pressionado, é um desafio muito grande, né? Por quê? Porque alguns valores que o Lucas não concorda, ele segue dentro da empresa. Mas isso são os valores da empresa. Percebe que isso gera, olha lá, sem suporte. Então, isso gera acaba gerando descontentamento maior, às vezes, do que salário, não reconhecimento em alguns casos, mas ter valores conflitantes é um desafio no dia a dia. Mas isso vocês vão conseguindo lidar ao longo do tempo, não é isso? Em alguns casos dá para relevar, em outros dá, não gostei, aí não gostei mesmo e vai falar que não gostou. Olha lá, o Lucas já falou que falta investir no conhecimento e formação dos funcionários. Esse é um desafio que as empresas podem começar a ter. Como que eu vou capacitar os meus funcionários? Ou o que eu gostaria que meus funcionários fizessem para eles aprenderem mais, se ficarem mais capacitados? A gente fala, né, quer saber o custo de um treinamento para um funcionário, contrate um funcionário que não tem competência. E aí você vê o que acontece. Mas capacitação é uma coisa que a gente precisa colocar como uma etapa da empresa. Tem empresas que vão trabalhar muito a questão de capacitação e tem empresas que não vão atentar para isso. E aí o que vai acabar acontecendo? Ou os funcionários começam a buscar, e aí você vai começar a perceber que alguns funcionários vão buscar esse conhecimento lá para poder tentar implantar isso dentro da empresa, para poder dar soluções para a empresa. E aí, no caso, em alguns casos, ele acaba percebendo que existem outras possibilidades para ele. Mas esse é um mundo que ele vai vivenciar, que ele vai aprender, que a gente vai lidar, né? Esse é o grande desafio. Como lidar com tudo isso? Política organizacional. A Márcia colocou a ética da empresa. Deve-se ter em mente que não há nada mais difícil de executar, nem de processo mais duvidoso, nem mais perigoso de conduzir do que iniciar uma nova coisa. Tudo que é novo é um desafio. A gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Se der certo, excelente. Se der errado, quem é o culpado, quem fez a coisa errada, tomou a decisão errada, mas se deu certo, todo mundo quer participar do negócio. Agora, quando erra, né, não tem jeito. Então, isso é começar uma coisa nova, a gente dá o nome de iniciativa. É muito legal. Iniciar as coisas, tanto que muitas empresas hoje buscam, além da iniciativa, o pessoal ter a capacidade de terminar aquilo que ele iniciou. Por quê? Cobraram tanto iniciativa das pessoas, você tem que ter iniciativa, tem que ter iniciativa. As pessoas iniciam um monte de coisa e não acabam. Diagnóstico estratégico. Dentro da empresa, antes da gente planejar, a gente vai verificar como que está a empresa hoje, né? Então, vamos levantar novas questões, novas possibilidades, olhar problemas que são antigos, que estava todo mundo convivendo com ele, ninguém fala mais disso. Vamos ver um novo ângulo para poder propor soluções mais criativas e fazer um verdadeiro avanço. E aí isso foi Albert Einstein que falou. Primeira coisa que a gente vai fazer numa análise estratégica é o que nós chamamos de análise SWOT. Alguém já fez isso?
Ou já viu essas 4 cores aí em algum lugar? Ana não. A Lani já viu, a Márcia não. A Ingrid não, a Cláudia sim. Então vamos lá. A análise SWOT, ela vai verificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então ela foi dividida em 2 partes. Forças e fraquezas está relacionada com o ambiente interno da empresa. Fofa, ótimo. Oportunidades e ameaças está relacionado com o ambiente externo da empresa. Então vamos lá. Quais são as forças que a sua empresa tem? Equipe capacitada, a equipe especializada, a equipe engajada, comunicação pode ser uma força boa na empresa, isso N formas de apresentar. Quais são as fraquezas? Falta de processo, falta de treinamento, pessoas em preparação, e aí você, se está em preparação, a gente sabe que ela está num processo de aprendizagem, então ela precisa crescer nisso. Então, essas são as fraquezas que a empresa tem. Tem outras, né? Poderia fazer essa análise para a parte financeira também. Oportunidades. Então, quais são as oportunidades que a empresa vislumbra, né? Vê com a situação atual ou com a situação daqui 3 meses? Aí, com base nessas oportunidades, como que ela pode se adequar para atender melhor isso? Que produto ou serviço pode ser entregue para o meu cliente com base nessa oportunidade? Ameaça. Tem concorrente que tá ingressando nessa área por causa da situação atual? Tem fornecedor que eu estou perdendo, que está fechando as portas por causa da situação atual? Como que eu vou lidar com essa situação? Será que eu tenho que já me preparar para buscar um novo fornecedor? São ameaças que podem impactar na minha entrega para o meu cliente. Então, quando você vai pensar na análise SWOT, você poderia fazer até mesmo para vocês, né? Vou fazer a minha análise SWOT, quais são os meus pontos fortes, quais são minhas fraquezas, os pontos que eu preciso melhorar. Com isso, quais são as oportunidades que existem hoje, quais são as ameaças que existem hoje, e o que eu posso fazer para reduzir as ameaças e alavancar essas oportunidades. Então, esse pensamento, do mesmo jeito que a gente faz para a empresa, poderia fazer hoje para vocês. Forças que dirigem a concorrência na indústria. Esse é o modelo de Porter, tá? Arranjo físico. Então, como que está organizado fisicamente a indústria? Sequenciamento das operações, métodos de trabalho, idade e limpeza das máquinas e equipamentos. Então, se a máquina é muito velha, provavelmente a produtividade dela é menor do que máquinas mais recentes. Se ela não tem o cuidado, não tem uma manutenção preventiva, ela pode se danificar durante a produção, que vai deixar a linha parada, é um problema. Ou então ela pode produzir menos do que ela poderia. Marketing e vendas. Capacidade de entender o mercado. Quão rápido meu pessoal do marketing entende o mercado. Conhecimento de técnicas das pesquisas de marketing. Como que ele consegue fazer pesquisa de cliente, avaliação do cliente, analisar o fluxo o processo de compra desse cliente. Desempenho nos lançamentos dos produtos, como que o pessoal de marketing consegue lançar esses produtos e atingir o resultado com eles. Recursos humanos. Existência do departamento de recursos humanos, política de administração de recursos humanos. Então, como que eu vou cuidar das pessoas na empresa para que ele tenha um melhor resultado e esse resultado apareça lá na frente. E finanças. Fluxo de caixa, liquidez, solvência, retorno sobre investimento. Então, esses casos aqui, é tudo que eu tenho que olhar numa empresa voltada para a indústria. O que eu vou olhar no mercado como um todo? Entradas potenciais. Ameaça de de produtores novos. Poder de barganha do fornecedor. Poder trocar mais informação com o fornecedor para receber, poder pagar mais na frente. Ameaça de produto e serviço substitutos. Por exemplo, aqui a gente pode usar Netflix em relação à TV.
Poder de barganha do comprador. Ah, vai fazer em 12 vezes, vai parcelar, vai pedir desconto. Como que está esse poder para o cliente? Então, isso tudo impacta diretamente na indústria. Objetivos. Eu vou falar de objetivos e vou falar de metas, e aí a gente vai ajustar os dois. Quem define um problema já resolveu metade do problema. Saber qual é o problema da empresa já é uma grande solução. Por quê? Porque você resolvendo esse problema que é muito grande, os outros você começa a ajustar e você começa a ver que ele começa a resolver. A gente fala que é a regra de Pareto, né? 80% dos seus problemas, 80% das coisas que acontecem na sua empresa são causadas por 20% dos problemas que você tem. Se você resolver 20%, a grande maioria está encerrada. Metas. É a quantificação com prazo definido do objetivo estabelecido. Então, se você for pensar, então só de novo aqui, é a quantificação com prazos definidos dos objetivos estabelecidos. Se eu for pensar em objetivos e metas, pense assim, você está lá no térreo do prédio, você quer chegar no segundo andar. Então, o seu objetivo é o segundo andar. As metas é cada degrau que você tem que subir para atingir aquele andar. Ficou claro qual a diferença entre objetivos e metas? Sim, não? Pessoal, tá aí? Ah, beleza, Marcos. Então, uma ferramenta para a gente definir objetivo e de forma bem específica e chegar nesse resultado mais rápido, a gente chama de ferramenta SMART. O que seria isso? Específica, então ela tem que ser, a sua meta, seu objetivo tem que ser específico, tem que ser mensurável, eu preciso saber se eu estou chegando na meta que eu quero, se eu estou alcançando esse resultado. Ela tem que ser alcançável. E o alcance dessa meta depende só das ações que você ou a empresa que você deve realizar. Tem que ser realista ou relevante, então ela tem que ter relevância para se tornar uma meta, e ela tem que ser temporal, tem que ter tempo para ser alcançada. Então você pode definir, por exemplo, quem que vai abrir a empresa de celulares mesmo que eu já... Quem que vai abrir a empresa de celulares? Acho que eu não vejo, né? Então, em um ano eu quero abrir minha empresa de celular. Então, um ano, que dia é hoje? Hoje é dia 29 de abril de 2020. Em 29 de abril de 2021, eu quero abrir minha empresa de celulares, manutenção de celulares. Tá? A data está específica. Agora eu tenho que especificar ainda mais a minha meta. Quero abrir minha empresa de manutenção de celulares em Santo André. Então agora eu já tenho um local para buscar. É mensurável. Como que eu vou saber que eu estou conseguindo alcançar isso? Preciso de um capital inicial de R$ 5.000. E como que eu vou saber disso? Aí eu vou guardar um valor por mês para deixar ali esse valor por mês para entrar como capital inicial da minha empresa. Então eu tenho um valor, eu já tenho uma ideia de valor de quanto que eu tenho que economizar por mês para a abertura da empresa. Já tenho a localidade, que é em Santo André, já tenho a data. Bom, já é específico, mensurável, é alcançável? É possível abrir uma empresa daqui a um ano? Acredito que sim, né? Ela é realista? É uma coisa que é relevante? Aí quem tem interesse em abrir a empresa tem que ser relevante para ela, tem que fazer sentido para... E o tempo eu já dei, a data e o ano. Percebe que quando você utiliza a ferramenta Smart, ela fica mais fácil de você saber o que vai fazer, o que vai procurar, e geralmente as pessoas alcançam o resultado um pouco mais rápido, por quê? Já desenhou o plano e já está mais direto. Lembra de montar um plano enxuto?
Esse é um exemplo de um plano enxuto. Você não precisa de muitos detalhes que poderiam deixar mais complexos, mas agora você já sabe quais ações que você tem que cumprir para alcançar aquela meta. Bom, a gente falou de missão, visão e valores, e eu acredito que esse gráfico resume bem o que é isso. Então, missão, o que fazer e para quem fazer. Então, a gente está aqui no eixo vertical. Valores, como devemos nos comportar para os nossos clientes, para as pessoas, com os nossos concorrentes. E aí, com o suporte do RH, métodos, dinheiro, infraestrutura. Então, essas áreas dão suporte para a empresa. As áreas competitivas, pesquisa e desenvolvimento, produção, marketing, apoio administrativo e financeiro. Essas áreas fazem a parte de fazer a competição entre os concorrentes, então eles têm que mostrar o nosso produto de uma maneira que seja agradável para o cliente, que faça sentido para o cliente. Pesquisa e desenvolvimento, tem que desenvolver produtos que atendam à necessidade desse cliente. A produção, entregar no prazo certo, reduzir os custos de produção, reduzir material retrabalhado, tudo está dentro da produção. E aí eu tenho aqui a postura, que pode ser uma postura de desenvolvimento, minha empresa está se desenvolvendo, crescimento, ela está crescendo, então manutenção, então estou melhorando algumas coisas, corrigindo algumas coisas, então estou entrando nessa área de manutenção, e sobrevivência. A minha empresa está sobrevivendo a cada dia para poder alcançar, poder fechar o mês, poder arcar com as suas obrigações. Então, dependendo de onde você está hoje, você pode estar rodando por aqui. Bom, para investimento, produto estrela, aquele produto que é o carro-chefe para a empresa. Produtos de risco, geralmente novidades, novos produtos. A coxinha vegana, por exemplo, ela entraria como produto de risco? Pode ser que sim, pode ser que depende do mercado que ela vai atuar lá. Ela entra como um produto de risco. Se as pessoas gostarem, pode crescer rapidamente. Se as pessoas não gostarem, é uma coisa que provavelmente sai rápido do mercado, se as pessoas não gostarem, né? Vaca leiteira, é aquele produto que colocou lá, ele está saindo. E tirar o investimento ou liquidar, né? Encerrar ele. Então, isso a gente faz muito para análise de investimento. E aqui a gente vai falar o posicionamento da empresa. Como que a empresa se posiciona? E aí, posicionamento, ele mostra como que sua empresa dá aquela diferença da empresa, não é para qualquer pessoa que você está vendendo, é para uma pessoa específica, para um público específico. Então, se posicionar, como sua empresa se posiciona, faz uma diferença muito grande para o resultado e para o tipo de cliente que você vai buscar. Por exemplo, a gente falou do iPhone e do Xiaomi. Qual que é o posicionamento da Apple? Fazer produtos que são fáceis de usar e que façam as pessoas quebrar o status quo, né? Sair daquela coisa que todo mundo faz, igual para todo mundo. Então, essa é o posicionamento da Apple. Já vem com a coisa do fazer diferente. Tanto que quem trabalhava com design, quem trabalhava com desenvolvimento, antigamente, pode olhar, o pessoal de marketing lá, o computador que estava ali na época lá era um computadorzinho da Apple, e aí pra gente é aquele com fundo azul, fundo verde, fundo rosa, porque era diferente. Então, eles tinham que pensar fora da caixa, era uma coisa diferente para eles pensarem. Planejei, executei, defini o que eu quero fazer, preciso colocar isso em ação. E aí, nada melhor do que um plano de ação. MacBook é isso. Então, o que a gente faz no plano de ação? Primeiro, o assunto, aqui pode ser o projeto, pode ser a atividade. Qual é o objetivo que a gente precisa alcançar? Quem é responsável por ele? Então, quem vai ser cobrado? Data de início, data de fim, e aqui você pode colocar o número de plano para controle. Item da atividade, sempre sequencial.
O que fazer? Então, o que vai ser feito? Por que que tem que ser feito? Qual o motivo para realizar isso? Onde vai fazer? Onde vai ser feito? Quem vai fazer? E quanto vai custar? Então, aqui a gente tem um plano de ação. Essa aqui a gente tem 3W e 2H, mas você poderia trabalhar com o 5W, 2H. O que a gente tem lá? O que fazer, por que fazer, quando fazer, quem vai fazer, e onde? E onde vai fazer. E depois você tem como vai ser feito e quanto vai custar. Indicadores. Os indicadores são responsáveis por verificar se os resultados que a gente espera do planejamento estão sendo alcançados. E aí pode ser gráfico, pode ser tabelas, número de vendas em relação ao ano passado, como que está essa relação, está vendendo mais, está vendendo menos, existe justificativa para isso. A posição no mercado, estou na primeira posição, estou na segunda. Saber posição no mercado é importante. A Coca-Cola é líder no mercado de refrigerante. A Pepsi estava entrando, ela se posicionou em qual lugar? A Pepsi ela se posiciona na segunda posição. Como que ela faz isso? Ela vira lá, tem Pepsi, pode ser? É, a Dolly está lutando com, não tem medo de estrangeiro. Vamos lá, pessoal. Tranquilo até aí? Planejamento estratégico. Planejar é? A gente já vai rever, né? É fácil montar o planejamento estratégico de uma empresa? Não, não é nada fácil, é isso mesmo. Então vamos para nossas questões. A instituição e implementação de um planejamento estratégico em uma empresa passa por X premissas a serem perpetradas. Quais são essas premissas? A gente falou lá no alguns itens que a gente pode colocar. Quais são as premissas que eu tenho que levar em consideração para implantar o, o planejamento estratégico? Responde, pessoal. C, C, C. C, C. Vai ser um D aqui, acho. Ótimo, pessoal. Olha lá. Quais são as premissas da implantação de um planejamento estratégico? Vai mudar? Quantas premissas tem aí? Isso aí. Então, a alternativa correta aqui para a gente. Deixa eu voltar lá. Alternativa D de dado. Então, 10 premissas. Então, ela vai passar por 10 premissas. Alinhar com as lideranças, preparar a gerência, verificar oportunidades, gerar cenários. Então, são as premissas que a gente tem nessa fase. Anotaram aí? Qual que é a resposta certa, então? Ótimo. Perfeito. Lembra que eu pedi para vocês anotarem lá o que é o planejamento estratégico? Então, segundo o filósofo Peter Fernand Drucker,
O que é planejamento estratégico? Planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro de maneira a tomar decisões que minimizem riscos. O planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, desorganizado e incapaz de prever o futuro. O planejamento estratégico é definido como processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado. O planejamento estratégico é definido como processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e os recursos de uma determinada empresa. E o planejamento estratégico é um processo contínuo, porém descontextualizados. Ótimo. Então a resposta aí é a alternativa A, perfeito. De acordo com a aula, é necessário calcular o tempo de vida de um negócio para que haja tempo do quê, pessoal? Criar uma filial, obter muito lucro, recuperar o capital investido, conquistar e fidelizar seus clientes, garantir a fama da sua empresa. Ótimo. Alternativa C, perfeito. Então, só para recapitular, são 10 premissas. O planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos e recuperar o capital investido. No pensar e responder, vocês precisam definir o planejamento estratégico. Então, definir o planejamento estratégico. E agora eu quero que vocês definam com a palavra de vocês. A gente deu a definição do Peter Drucker, deu a definição do Kotler, então agora a gente gostaria que vocês pegassem tudo que vocês viram até agora e trouxessem uma definição para planejamento estratégico lá no nosso para pensar e responder. Tranquilos? Bom, vocês já aprenderam a montar a missão da empresa, já viram como fazer a visão dessa empresa, já sabem os valores, e na aula de revisão, a gente coloca para vocês alguns valores que são bem comuns aqui. Eu vou pegar aqui e colocar no PDF e mandar para vocês terem acesso, deixar na plataforma também. Qual que é a ideia agora? Entrem lá no plano de negócio, verifica se a missão que vocês colocaram para a empresa está de acordo com o que a gente viu nessa aula. Então, agora vocês podem retomar lá o plano de negócio e definir a missão da empresa da maneira que a gente viu aqui na aula. Tudo bem? Vou escrever aqui para vocês, porque daí fica registrado. Dúvidas até aí, pessoal? Lucas não. Marcos não. Alane não. Perfeito. Qualquer coisa, pode chamar no WhatsApp, tirar dúvida, fica à vontade. A gente está lá para ajudar vocês também. Usem para pensar e responder, acessem lá para poder responder eles. Fiquem à vontade.
E qualquer dúvida, estou aqui à disposição, pessoal. Foi um prazer. Aí deixa eu abrir a câmera para falar com vocês. Sempre bom acompanhar a aula com vocês. Obrigado pela participação. E vamos que vamos. Já está. Agora você já tem como abrir e como montar o plano estratégico dessa empresa. Beleza, Cláudia? Obrigado. Não, não, não. Tudo bem? Pessoal, boa noite e até amanhã. Amanhã a gente está junto. Boa noite, Ana. Boa noite, Alane. Boa noite, Ivanilson. Márcia, boa noite.